Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar com você um salmo que eu gosto demais, que é o Salmo 51, que é um salmo também de Davi, mais um salmo de Davi, que a gente está pegando nesse tempo e está trazendo um estudo a respeito dele. É um salmo que Davi escreve quando recebe o profeta Natan. A história de Davi é que Davi cobiça, o rei Davi, o rei de Israel, cobiça uma mulher casada, e cobiçando essa mulher, tem relações com ela, mesmo ela sendo casada, acaba traçando um plano para matar o seu marido e depois casa-se com essa mulher, assumindo ela como uma viúva. E toda essa trama, toda essa proposta de Davi maldosa para tentar encobrir o seu próprio erro, de ter tido relações e dessa mulher ter engravidado, sendo ela casada, que seria um escândalo para todo o povo de Israel e principalmente para ele próprio como rei, a imagem dele como rei e também para Deus. Ele faz todo esse plano de matar o marido de Betseba para que ele pudesse se casar com ela. E o texto então, inicialmente não era matar, inicialmente o plano de Davi era que Urias voltasse logo da guerra, tivesse relações com ela, para que ela nessa gravidez pudesse dizer que o filho era do próprio pai, do próprio Urias. Mas acaba que não é isso que acontece, Urias não volta, não deixa de servir o rei na batalha, e o Davi então planeja matar Urias. E nesse texto é quando o profeta Natan, logo depois de todo esse ocorrido, vai a Davi e leva uma palavra do próprio Deus dizendo para Davi que Davi errou, porque Deus tinha dado todas as coisas de Israel a ele, mas ele preferiu aquilo que não era dele. E Deus então se entristecia e colocava a espada de Urias, marido de Betseba, que morreu por causa das tramas de Davi, que essa espada estaria na casa de Davi, e Davi pagaria por causa dessas ações pecaminosas. E Davi então cai em si, percebe o que fez, todo o erro que cometeu. E a Bíblia ela é muito interessante, é um livro muito interessante porque ela não esconde os erros dos personagens bíblicos em momento algum, mostrando para a gente que sim, Davi, por exemplo, foi chamado pelo próprio Deus de homem segundo o seu coração. Eu gosto muito dessa afirmativa a respeito de Davi porque ela é dita pelo próprio Deus ao seu filho Salomão. Mas a gente percebe que, mesmo Davi sendo esse homem segundo o coração de Deus, ele era pecador. E isso é uma coisa muito interessante, que a Bíblia sempre deixa para a gente esse registro de que os homens antigos, eles falhavam, eles erravam, mas que com a consagração, com a dedicação da vida deles, com a busca deles a Deus, com o relacionamento deles sendo cultivado todos os dias e o pecado sendo vencido e as dificuldades sendo vencidas, esses homens sim, podiam ser pessoas importantes e segundo o coração de Deus, como está registrado no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, tantos personagens que, apesar de falhos, viveram com Deus e foram extremamente importantes e significativos para os propósitos de Deus nessa terra. Davi foi um deles. E quando ele recebe o profeta Natan, e o profeta Natan especificamente sobre esse caso de Betseba e Urias, quando Natan traz de Deus a palavra de condenação a respeito de tudo aquilo que Davi fez, Davi escreve o Salmo 51, que é um salmo onde Davi contrasta entre tu e eu, ou seja, tu, esse Deus santo, maravilhoso, cheio de graça e misericórdia, e eu, que sou o pecador. E também no salmo você vê Davi sendo sincero com Deus, dizendo que está errado e que precisa da ação de Deus, da intervenção de Deus para assumir algumas condições novas, né? A restauração da sua pessoa, da sua própria imagem, do seu próprio elo com Deus. Isso dependia de uma ação providencial do próprio Deus. A gente vai ler só um trecho, lógico, não leremos tudo, mas eu quero pegar a partir do verso número 7 do Salmo 51, que diz assim: Purifica-me como isopor e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijam os ossos que me esmagaste. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não expulsastes da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores e pecadores se converterão a ti. Ó Deus, cuida da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue e minha língua cantará alegremente a tua justiça. Senhor, abre os meus olhos, a minha boca proclamará teu louvor.
pois não tem prazeres em sacrifícios e não te agradas em holocaustos. Do contrário, eu os ofereceria a ti. Sacrifícios aceitáveis a Deus é um espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezas um coração quebrantado e arrependido, ou em algumas versões, um coração contrito e um espírito quebrantado. Esse texto ele é muito legal porque Davi trabalha com alguns pontos que ajudam a gente a ser tratado por Deus e a ser curado dos nossos próprios erros, das nossas próprias mazelas. Um ponto primário desse texto é que esse texto é um texto onde Davi está confessando e pedindo a Deus que Deus cuide, trate, renove a sua própria pessoa. E isso se assemelha a todos nós, seres humanos. Todos nós temos os nossos erros, as nossas falhas, e diante de um Deus excelso, soberano, santo, de todas as formas, de todas as maneiras, a única forma de relacionamento que seja de fato sincero, honesto e verdadeiro com Deus é por meio de uma purificação que não parta de nós, mas sim de Deus, né? É Deus que tem que fazer essa transformação, é Deus que tem que agir, nos mudando e nos transformando e nos lapidando para que a gente de fato tenha relacionamento com Ele. Primeiro, algumas expressões que eu quero pegar aqui no texto. A primeira delas é purifica-me. É interessante como Davi já tem a concepção nesse trecho aqui, do verso 7, de que uma purificação que nos conecte novamente com Deus, nos traga a certeza da salvação e a atuação do Espírito Santo, como ele diz no texto, isso provém de Deus. Isso não é obra nossa. Se fosse, Davi não precisava orar. Davi era só fazer lá os rituais de purificação e de santificação, que ele estaria bem com Deus apesar do seu pecado. Essa é uma ação que precisa vir de Deus a favor do ser humano. E a gente aprende no Novo Testamento que é o Espírito Santo que nos santifica, que nos justifica diante de Deus, que nos regenera como nova criatura. E é o Espírito Santo que vai moldando a nossa vida e nos transformando a nossa mente, o nosso caráter, à imagem de Cristo Jesus. E também aprendemos no Novo Testamento que é o próprio Jesus que, mesmo que nós pequemos, é dado a nós um outro paráclito. Nós falamos muito sobre a palavra paráclito, que depois vai ser traduzida para o latim como advocatus. Não é isso que João está falando. Deus mandará para nós o próprio Cristo para ser, o próprio Cristo será diante de Deus o nosso paráclito, o nosso advocatus diante de Deus, para nos perdoar de todas as nossas impurezas e para nos purificar diante de Deus novamente, diante dos nossos erros. Então a gente aprende na Bíblia que a purificação verdadeira, que agrada a Deus, que move de fato uma vida transformada e que faz de fato, tem de fato significado a vida do ser humano, ela provém de Deus, ela é uma ação divina. Ela é uma ação que precisa vir de Deus. Como? Por meio do seu Espírito, por meio da sua palavra, por meio da sua orientação, por meio daquilo que Ele nos mostra, por meio do seu mover, por meio dos seus propósitos, por meio da sua verdade. Tudo isso, quando nós nos debruçamos diante disso, e toda a ação providencial e misericordiosa de Deus, e poderosa de Deus, não visível, não tangível, mas perceptível na vida dos seus, quando isso ocorre na nossa vida, a gente consegue obter a purificação da nossa alma. O segundo ponto muito interessante, Davi diz, ó Deus, perdoa-me. Né? Se você for ver, por exemplo, ele diz assim, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Isso, na verdade, é um pedido de perdão, ó Deus, perdoa-me. E esse perdão, ele é muito sincero. O próprio Jesus disse que na sua oração modelo, que não é uma oração para a gente ficar repetindo, mas é uma oração para a gente pegar como modelo, ele diz, perdoai as nossas ofensas. Jesus mesmo fez essa oração sendo ele um cordeiro perfeito. Não é interessante Jesus falar perdoai as nossas ofensas, porque Jesus não tinha ofensa alguma contra Deus. Ele era o cordeiro perfeito. Ele era o santo de Israel. Por isso que essa oração é uma oração modelo. Porque o próprio Jesus, quando orou, falou sobre perdão que ele não precisava pedir perdão a Deus, ele não estava em pecado nenhum. Ele foi como um cordeiro santo, até o momento de ser imolado, crucificado e depois sepultado. Mas ele dá esse modelo para a gente de pedir perdão a Deus, porque nós temos essa dificuldade na nossa vida por causa do pecado. Nós temos esse mal dentro de nós que dificulta o nosso andar.
E quando a gente pede perdão a Deus, a gente está se reconectando novamente com o Senhor. É interessante como que as falhas, o erro ou o pecado, ele macula o relacionamento. Você pode perceber quando que um relacionamento ele é maculado, quando que num relacionamento é quebrada a confiança, a esperança, quando que num relacionamento é quebrado o amor, quando que num relacionamento é quebrada a simpatia, quando ocorre um erro. O erro, o pecado humano, a falha humana, ela é como uma marreta num vidro, né? Ela estraçalha os relacionamentos, porque é justamente o ser humano mostrando o seu pior lado, né? Suas ações das mais diversas, das mais contraditórias, das quais o outro ele tem dificuldade de compreender que, diante de todas essas ações, será que posso confiar? Será que posso amar? Será que posso entender que essa pessoa de fato é responsável? Será que eu posso entender que essa pessoa de fato é uma bênção? Será que eu posso de fato compreender diante de todos esses erros que esse outro, né, desse relacionamento está cometendo? Será que eu posso de fato confiar nisso? Será que eu posso de fato entregar os meus anseios, a minha vida, os meus segredos para esse tipo de pessoa, para esse tipo de relacionamento? Então a gente percebe que o pecado ele macula relacionamento. Mas é interessante que em Deus isso é restaurado. A Bíblia diz que Deus perdoa e esquece. Deus não é Deus que fica lembrando dos nossos pecados, jogando na nossa cara, já falamos isso. Deus é um Deus que perdoa e olha daqui em diante. É aquilo que Jesus disse a uma mulher que estava sendo apedrejada porque ela foi pega em adultério. Jesus olha para ela e diz: vá e não peques mais, porque nem eu te condeno. Ou seja, Deus não se relaciona conosco para nos condenar. Isso é uma coisa fantástica. Deus poderia fazer isso. Deus poderia olhar para nós e nos condenar por todos os nossos erros, mas Ele prefere nos amar, nos perdoar e estabelecer relacionamento conosco daqui em diante, daqui para frente. E isso é maravilhoso, mas isso precisa ser sincero com Deus. E a maior sinceridade que nós podemos dar a Deus é o pedido de perdão, não é? Assim como Deus também diz uma coisa, Davi também diz uma coisa muito legal, ele diz assim: olha, Deus, cria em mim um coração puro e renova-me um espírito inabalável. É interessante que o mover do Espírito Santo também é um mover de transformação de ânimo. Isso é muito legal. Você vê, por exemplo, o fruto do Espírito, que Paulo vai dizer que é a ação plena do Espírito Santo no servo de Deus. Paulo vai dizer que é amor, é alegria, é paz. Para quem? Primeiro, para o próprio indivíduo. A atuação do Espírito Santo no servo de Deus é uma atuação de transformação, de renovo, de cuidado, de amparo, de consolo como consolador para o próprio indivíduo primeiro. E depois ele estende isso ao próximo. Entende? É uma ação que provém de Deus. Então sim, Deus é um Deus que renova ânimo. Deus é um Deus que renova os sentimentos. Deus é um Deus que dá força quando a gente ora e pede a Deus força em momentos difíceis. Deus é um Deus que concede força. Deus é um Deus que concede consolo, porque Ele, como o próprio Jesus disse, Ele se relaciona conosco como um pai. E o pai é justamente aquele que nos afaga, né? Aquele que nos protege, aquele que nos bota no colo no momento que a gente precisa. Todos esses simbolismos são verdadeiros porque Deus trata a nossa vida. E esse é o outro ponto que eu quero trazer a você. Ele diz assim: restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. E não expulse da minha presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Há um consenso no Antigo Testamento, uma visão no Antigo Testamento de que o Espírito Santo ele não habitava plenamente como nós cremos hoje no período da graça. O Espírito Santo ele se manifestava em momentos específicos e estava com os servos de Deus em momentos específicos, mas ele não habitava plenamente nos servos de Deus como habita hoje, fazendo morada nos servos de Cristo Jesus. No Antigo Testamento o Espírito Santo vinha como uma inspiração e muitas vezes se retirava. A habitação plena de Deus no Antigo Testamento era no templo, né? A gente vê isso especificamente na leitura do Antigo Testamento. Mas Davi diz que não gostaria que o Espírito de Deus saísse dele. Ou seja, Davi está pedindo tratamento também. É interessante que uma das coisas que nos atrapalha a viver uma comunhão verdadeira com Deus e uma vida de paz é o sentimento de culpa. Quando nós pecamos,
o sentimento de arrependimento, que é o último ponto que nós vamos trabalhar, ele é importante. Mas primeiro a gente precisa tratar o nosso coração, e não pode haver no nosso relacionamento com Deus culpa. Primeiro porque Deus não nos julga, lembra que nós falamos? Deus não nos trata com juízo, Deus nos trata com amor. E se você pede perdão a Deus, está resolvido, é daqui para frente. E nós precisamos tratar isso no nosso coração, nós precisamos tirar esse sentimento de culpa por causa dos erros e das falhas que nós cometemos. Porque senão nós vamos nos martirizando todos os dias. E isso vai atrapalhando a qualidade da nossa vida, tanto com Deus quanto com as pessoas. Por isso Davi, nesse trecho, se você ler novamente, você vai ver que Davi está querendo um tratamento. Não é só um perdão, mas é um tratamento interior para a gente conseguir viver livre de toda a culpa, de todas as acusações, de todo o pensamento contrário à vontade de Deus e ao que de fato nós somos diante de Deus, porque por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas, por causa muitas vezes de pensamentos que nos tiram a autoestima, que nos condenam e nos julgam por causa de coisas que fazemos. Não, nós temos que passar por cima dessas coisas e tratar o nosso coração. A culpa é absolvida na cruz de Cristo Jesus, quando nós com sinceridade fazemos o que Davi chama de sacrifício aceitável a Deus, que ele diz que é um coração contrito e um espírito quebrantado, que é o que? Arrependimento. Esse arrependimento, segundo Deus, ele é um arrependimento do qual eu olho para aquilo que eu fiz, eu olho para a minha vida, eu olho para quem Deus é, eu me arrependo, peço perdão a Deus e procuro diante desse Senhor grande, soberano, excelso, cheio de graça e misericórdia, eu procuro uma renovação, ou seja, eu procuro uma ação diferente e transformadora. Se nós fizermos isso, a nossa vida será transformada, restaurada e mudada para os planos e propósitos de Deus. Veja, Davi foi um homem que errou, Davi foi um homem que pecou, matou um marido de uma mulher, dessa mulher da qual ele teve uma relação sexual, do qual ela engravidou, do qual ele assume essa mulher como viúva, e Deus chama a atenção dele dizendo: você tentou esconder isso de todo mundo, mas você esqueceu que você não pode esconder isso de mim. E Deus condena Davi, diz que a espada de Urias estaria na casa de Davi. Davi depois passou um mau bocado por causa dessas ações, mas a Bíblia diz que a mão de Deus estava sobre Davi e que Davi foi homem segundo o coração de Deus. Ao ponto do texto de Atos dizer que Davi serviu a sua geração e adormeceu. Ou seja, o nome de Davi será sempre lembrado como um homem que foi importante e que cumpriu os planos e propósitos de Deus ao seu tempo. E é isso que Deus espera a cada um de nós, que nós consigamos viver tratados, que entendamos que o nosso pecado, ele sim macula o nosso relacionamento com Deus, mas que com o coração contrito, um espírito quebrantado. Esse é o sacrifício que Deus espera, de arrependimento, para que a gente confesse o nosso erro, para que a gente trate o nosso interior e para que a gente viva de hoje em diante para os planos e propósitos de Deus. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque é o Senhor que nos trata, é o Senhor que nos perdoa, e clamamos porque diante do Senhor temos tantos erros, tantas falhas, tantos equívocos, mas nós clamamos para que o Senhor derrame a tua misericórdia, o teu perdão, o teu tratamento, a nossa mente, o nosso coração, para que vivamos, ó Deus, todos os dias de acordo com os teus planos e propósitos, e que a nossa vida seja cada dia mais consagrada ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem planos maravilhosos, que o Senhor tem escolhido desde antes da criação do Deus de todas as coisas, para que nós andássemos nessas veredas, que nós andássemos, ó Deus, nesses caminhos, porque eles serão caminhos de paz, de bênção e com certeza de triunfo a todos nós que invocamos o nome do Senhor como nosso Deus, como nosso Salvador, como nosso Pai. Nós clamamos que o Senhor trate o nosso coração, a nossa mente, nos purifique e nos renove, porque muitas vezes precisamos ser renovados, dado a nós sentimentos de alegria, de ânimo em momentos de dificuldade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, é o que oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.